Olá pessoal, sejam bem-vindos a um curso de Química Geral e Inorgânica. Eu sou o Leandro. Nós vamos ter um curso completo da parte de Química, visando então os principais tópicos cobrados das principais bancas que envolvem a parte de Química, ok? Nós vamos iniciar o nosso curso fazendo uma abordagem mais geral, a fim de que você possa acompanhar a linguagem, o jargão que a gente usa em Química. Em geral, a gente usa muito termos como mol, átomo, elemento, número atômico, elétrons, distribuição eletrônica, aquela coisa toda. Então a gente vai usar esses termos todos e a gente vai começar revisando esses termos para que você se sinta mais à vontade ao longo do curso, ok? Para a gente começar, se você quiser entrar em contato comigo, fique à vontade. O meu e-mail está na tela, basta mandar um e-mail e a gente responde o mais rápido possível, ok, moçada? Meninos, a gente vai começar com a parte de modelos atômicos, a gente vai recordar como é que você olha para um elemento, né? Depois descobre como é que você está falando de um átomo, o que a gente faz em relação à eletrosfera, núcleo, aquela parte toda, quais são as principais características, para a gente poder, mais na frente, conseguir abordar de maneira coerente todos os tópicos que vão aparecer. Então, lembrando, a gente vai começar uma parte mais introdutória, lembrando a você quais são esses conceitos, diferenciando o que é um átomo, o que é um elemento químico, o que é um próton, o que é um nêutron, o que é um elétron, que a gente precisa disso lá na frente. Lembrando, na tela a gente tem uma pequena tabela, na verdade não é pequena, mas é bem grande, mas a gente precisa apenas de alguns dos conceitos mais importantes. Lembrando do que é o elétron, né? A gente vai representar o elétron por um Ezinho com carga negativa, lembrando que a massa de um elétron é algo relativamente desprezível, a gente praticamente não considera a massa de um elétron, lembrando que a carga de um elétron que a gente relaciona é -1, e o número de massa, não confunda número de massa com massa, né? O número de massa de um elétron a gente considera 0. A gente também usa o próton, é bastante comum na nossa abordagem a gente falar de prótons. Então, a gente vai representar próton pela letra P. A massa de um próton é 1,0073 unidades de massa atômica. A gente vai ter uma aulinha só sobre unidade de massa atômica para a gente aprender a medir massa de espécies químicas, tudo bem? O número de massa de um próton é +1 e a carga... o número de massa é 1 e a carga +1. Outro que a gente se relaciona bastante é o nêutron. A gente representa pela letra N. A massa de um nêutron, 1,0087. Perceba a diferença entre a diferença de massa de um próton para a diferença de massa de um nêutron. Se você considerar até a segunda casa, eles têm a mesma massa, mas se você for um pouco mais rigoroso, você vai ver que a massa de um próton é relativamente diferente da massa de um nêutron. Isso dá a distinção quando a gente pensa no número de massa e na massa de um elemento. São coisas distintas e a gente vai ver como é que isso funciona. O número de massa de um nêutron é considerado 1 e a carga que ele carrega consigo, 0. Na densidade de carga superficial, 0. Fóton nada mais é do que luz. Então, quando a gente falar de fóton, quando a gente estiver vendo a parte de radioatividade, lá na aula, caso no seu concurso apresente a abordagem sobre radioatividade, a gente vai ter aula sobre isso, vai ver que a gente usa bastante a ideia de fóton. Também nos modelos atômicos, na aula de hoje já a gente vai falar bastante de fóton, que é a luz emitida e a característica de um átomo, por exemplo. Um fóton é a luz, não tem massa, né? Também não tem número de massa e também não tem carga. Neutrino é uma antimatéria, a gente só fala disso em radioatividade, a gente escreve bem. O pósitron vem a ser a antimatéria, ou é considerado a antimatéria do elétron, então é como se fosse um elétron com carga positiva, perceba que ele tem a mesma massa, né? O número de massa também é 0, perceba a relação entre elétron e pósitron. Agora a carga dele é que é diferente, né? A unidade de carga é que muda. Partícula alfa nada mais é do que o núcleo do átomo de hélio. A gente vai ver como é que você entende esses números 2 e 4 aqui, o que eles significam especificamente, o que essa carguinha aqui de cima significa em termos iônicos, a densidade de carga superficial. Uma partícula alfa apresenta número de massa 4, a carga +2, né? Já a partícula beta nada mais é do que um elétron ejetado a partir de um núcleo. Esses conceitos, não se preocupe, a gente vai abordá-los, né, ao longo do curso. A partícula beta ejetada lá, então, do núcleo, é um elétron, né, um elétron ejetado, então tem as características do elétron, número de massa 0, na carga -1. Já o fóton também é um tipo de luz, então a gente vai aos poucos, a radiação gama ou fóton gama é um tipo de luz, a gente vai
aos poucos abordando isso. Só para você lembrar dos termos, né? Essa tabela é só para você se recordar como é que você representa um próton, um nêutron, um elétron. Por que dessa ideia toda? Porque a gente vai começar a caracterizar o que é próton, o que é número de massa, o que é número de elétrons, e para a gente entender como é que funciona a relação entre as espécies químicas. Então, para a gente ter uma noção de como é que isso aparece, né, como é que isso vem para a gente em concurso, tem aqui um itemzinho lá do Sebrasp que diz assim, ó, a diferença entre a massa de prótons e a massa de elétrons das espécies químicas, bicarbonato, sódio, cloreto e sulfato. Perceba que eu usei o nome, é importante você lembrar que para você ir bem numa prova de química é importante você saber nomenclatura, das formas mais comuns que as bancas têm de eliminar o concorrente. O candidato lá colocar só o nome da substância, ele simplesmente coloca só o nome e aí o cara não consegue nem sair do lugar porque ele não sabe de quem a gente está falando, tudo bem? Então voltando aqui, das espécies químicas bicarbonato, sódio, cloreto, sulfato, presentes nas águas dos aquíferos, é a responsável por essas espécies não estarem eletricamente neutras. Moçada, para a gente entender bem esse item, a gente tem que recorrer então aos conceitos lá primordiais para a gente entender a diferença de um elemento químico e a diferença de um átomo. Então, vamos voltar lá como é que a gente faz isso. Então, para a gente entender essa relação de cargas, aparecimento de íons, nessa coisa toda, eu vou recordar alguns conceitos rápidos. Conceito de número atômico, conceito de número de massa, conceito de isótopos e isóbaros, para a gente recordar essa ideia toda. Quando você pensa num elemento químico, gente, quando você se refere a um elemento químico, então me dê licença rapidamente, apenas para usar como exemplo, o elemento hidrogênio. O elemento hidrogênio, representado pela letra H, ele é subdividido em 3 átomos. O átomo de hidrogênio de número de prótons 1, número de massa 1. O átomo de hidrogênio de número de prótons 1, número de massa 2, e o átomo de hidrogênio, número de prótons 1, número de massa 3. Então, olha só, o que você tem que entender dessa coisa toda aqui? Essas representações aqui significam para a gente o seguinte, quando você quiser falar do elemento químico, você precisa se referir a ele só pelo símbolo ou pelo nome. Elemento químico hidrogênio, H. Se você falar simplesmente o elemento de número atômico 1, você está se referindo à substância, ao elemento químico que tem um próton no núcleo. Só existe um único elemento que tem aquele número atômico. Trocando em miúdos, dizer número atômico é falar a identidade de um elemento. Quando você fala o número atômico de um elemento, você está dizendo qual é a identidade dele. Por exemplo, o elemento de número atômico 11 é o sódio. É claro que você não tem que saber isso de cabeça, mas é importante saber o que o número atômico significa. O número atômico significa o número de prótons que existem no núcleo de um átomo. Então, quando você pensa assim, ó, o átomo de hidrogênio, escrito aqui, ó, 1, significa que existe no núcleo desse átomo um próton. Se você olhar para esse cara que está aqui do lado, ele é o elemento hidrogênio de número de massa 2. Como ele é o elemento hidrogênio de número de massa 2, como ele é o átomo de hidrogênio de número de massa 2, ele tem que ter o mesmo número atômico. Ó. Então esses dois átomos são duas espécies químicas diferentes, mas que apresentam o mesmo número de prótons. Toda vez que duas espécies químicas apresentarem o mesmo número de prótons, eles constituem um conceito que nós chamamos de isótopos. Então, tanto o prótio, que é o nome desse hidrogênio de número de massa 1, quanto o deutério, que é esse hidrogênio de número de massa 2, quanto o trítio, que é esse hidrogênio de número de massa 3, pertencem ao mesmo elemento químico, porque apresentam o mesmo número de prótons. Então, na sua cabecinha, você vai guardar assim, ó. Toda vez que duas espécies químicas diferentes apresentarem o mesmo número de prótons, eles são isótopos. Mais especificamente, nós podemos definir isótopos como sendo dois átomos diferentes que apresentam o mesmo número atômico mais número de massa diferente. E por que eu usei o termo número de massa? Número de massa nada mais é do que esse número que vem aqui em cima, ó. E ele representa uma propriedade que indica o número de partículas no núcleo.
Cuidado, o número de massa não é a massa atômica. O número de massa, ele é adimensional. Por exemplo, o prótio apresenta número de massa 1, o deutério número de massa 2 e o trítio número de massa 3. Significa dizer para você assim, ó, no núcleo desse átomo aqui, existe um próton e nenhum nêutron. Porque se o número de massa dele é 1, só existe uma partícula no núcleo. E a partícula no núcleo ali é o próton. Esse é o único átomo que nós conhecemos que não apresenta nêutron no seu núcleo. Ele só apresenta prótons. Já se você olhar para o deutério, isótopo do hidrogênio, ele tem 2 partículas no núcleo. Essas 2 partículas no núcleo seriam formadas por quem, moçadinha? Se ele tem um próton, representado aqui pelo número atômico, a outra partícula só pode ser um nêutron. Então quer dizer que o núcleo desse átomo aqui é diferente do núcleo do átomo anterior por uma partícula conhecida como nêutron. Já, se você entendeu bem, você vai conseguir determinar para mim quantos nêutrons tem no trítio. Pensa comigo, se ele é um isótopo do hidrogênio, quantos prótons ele tem no núcleo? 1. Mas se o núcleo dele tem 3 partículas, quantos nêutrons tem lá? Essa é fácil, né, gente? 2. Então, olha só, você está vendo aqui ó, que ele representa o número de massa 3. Então a definição, para ela ficar bem completa e clara na sua cabecinha, você vai guardar assim. Ó. O que são isótopos? São espécies químicas que apresentam o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico, mas número de massa diferente. É importante lembrar que átomos são isótopos. O elemento químico é o conjunto de todos esses átomos. As propriedades de um elemento químico, ó, quando você falar desse hidrogênio aqui, é o cara que você vê lá na tabela periódica. Você pega a tabela periódica, lá é a tabela de elementos químicos. As propriedades que você lê lá, nada mais são do que médias ponderadas, ou seja, médias que levam em consideração a abundância de cada um dos isótopos naturais desses elementos, que justificam as propriedades do elemento. Então guarda na cabecinha a diferença clara entre elemento químico e átomo. E para os átomos, o conceito de isótopos. Então vamos comigo. O que é um elemento químico? Conjunto de todos os isótopos e íons, ou espécies químicas que apresentam o mesmo número de prótons. Então, se você quiser falar de um elemento químico, basta falar o símbolo. Elemento químico, sódio. Elemento químico, carbono. Elemento químico, boro. Agora, se você quiser falar de um átomo específico desse elemento químico, por exemplo, quando eu falar assim, ó, o átomo de carbono 12, existem os átomos de carbono 13 e os átomos de carbono 14. Leandro, que número é esse que você está dizendo depois? Esse número é o número de massa. Átomo de carbono 12 indica que o número de massa do carbono é 12. Átomo de carbono 13 indica que o número de massa é 13. Átomo de carbono 14 indica que o número de massa é 14. Lembre-se, o número de massa nada mais é do que o número de partículas no núcleo. O número de prótons do carbono é 6. Vamos ver se você está me acompanhando? Vamos ver se você está me acompanhando? Se o número de prótons do carbono é 6, quando eu digo assim, ó, o átomo de carbono 12, quantos nêutrons ele tem lá? 6 também. 6 prótons, 6 nêutrons, somados dá o número atômico, dá o número de massa 12. Tudo bem, gente? Então vê se você está me acompanhando. Conceito de elemento químico, conjunto de todos os átomos. Átomos, espécies químicas individuais. Átomos que têm o mesmo número de prótons, mas número de massa diferente, são isótopos. Quando eu quiser me referir a um elemento químico, basta falar o nome, carbono, basta dizer o símbolo, C, basta falar o número de prótons, 6. Se eu quiser falar de um dos átomos do carbono, por exemplo, do elemento químico carbono, se eu quiser falar do carbono 12, você vai lembrar que o carbono, esse 12 representa um número de massa. Tudo bem, moçada? Mas por que eu estou falando disso? Se o item que está na tela não tem nada a ver com isso, é para você poder entender que se a espécie química tem densidade de carga superficial diferente de 0, sendo mais especificos, se a espécie química tiver carga, é porque o número de prótons e o número de elétrons é diferente. Não há nada a ver com os prótons, tudo bem, gente? É o número de prótons e de elétrons. Próton, como você viu na tabelinha, é positivo. Elétron, como você viu, é negativo. Então, quando eu escrevo assim para você, carbono 12
6. Você consegue entender o que essa representação te diz? Ela te diz assim, ó, existem 12 partículas no núcleo, sendo 6 prótons e, portanto, 6 elétrons. Quando eu escrevo carbono 6 e 12 para você, eu estou falando do átomo de carbono 12. Tudo bem, gente? Agora, se eu vier aqui e escrever para você assim, ó, carbono mais 2. O que esse mais 2 quer dizer? Uma vez que você encontrar uma carga no canto superior direito, que é praxe, onde a gente representa isso, seja ela positiva ou negativa, quer dizer que você mexeu no número de elétrons. E presta bem atenção, eu só posso mexer no número de elétrons, porque se eu mexer no número de prótons, eu mudo o elemento químico. Como eu te disse lá no início, cada átomo tem um número de prótons específico. Hidrogênio tem 1 próton, número atômico 1. Hélio tem 2 prótons, número atômico 2. Lítio tem 3 prótons, número atômico 3. Berílio tem 4 prótons, número atômico 4. Se eu mexer no número de prótons, gente, eu troco o elemento. Então, a única forma que eu tenho de gerar carga numa espécie química é mexer no número de elétrons. A partir de aqui, a partir de agora, você tem que conseguir dizer para mim, olhando para uma espécie como essa aqui, quantos prótons e quantos elétrons ele tem. Então, vamos representar tudo. Vou colocar aqui o 12. Então, vou botar um 12 aqui, só para você lembrar. Vamos comigo. Quantos prótons essa espécie química aqui tem? 6 prótons. Vou ficar na frente aqui um pouquinho, hein? Calma. 6 prótons. Diga para mim, quantas espécies químicas, perdão, quantos nêutrons, quantas espécies químicas, né? Quantos nêutrons essa espécie química tem? 6 nêutrons. 6 nêutrons. E diga para mim, por final, quantos elétrons essa espécie química tem? Bom, gente, se ele fosse neutro, ele teria um número de prótons igual ao número de elétrons. Como ele tem 6 prótons, ele teria que ter 6 elétrons. Como você sabe, esse cara tem que ter perdido ou ganhado elétrons. Se ele está positivo, está sobrando próton. Então, está faltando elétron. Quantos elétrons ele tem que ter para que ele tenha 2 cargas positivas? Ou seja, para que ele tenha 2 prótons a mais? 4 elétrons. Entendeu a ideia? Então, ó, agora você vai ver... Opa, na verdade, são elétrons. Eu estou escrevendo nêutrons novamente. Na verdade, são elétrons. 4. Vou representar só a letrinha assim para você começar a se acostumar. 4 elétrons. Agora a gente consegue entender o que o item nos disse. Vamos lembrar lá pro item? Vamos voltar lá para o item? Então vamos lá. Vou fechar aqui. Vou voltar lá para o item. Então, ó, ele diz assim, ó, a diferença entre... Então vamos comigo, hein? Agora vamos ver se você consegue julgar esse item como certo ou errado. A diferença entre a massa de prótons e a massa de elétrons das espécies químicas: bicarbonato, sódio, cloreto, sulfato, presentes nas águas dos aquíferos, é responsável por essas espécies não estarem eletricamente neutras? Claro que não, né, gente? O que faz com que essas espécies químicas não sejam eletricamente neutras? A diferença entre prótons e nêutrons. Diga para mim. Se você está entendendo bem, diga para mim. Quantos e o que está sobrando aqui na espécie química bicarbonato? Deixa eu sublinhar ela aqui para você. Quando eu falo bicarbonato, eu falei dessa espécie química aqui. Percebeu que tem uma carga 3 vezes negativa? Percebeu? Então quer dizer que ele tem o que sobrando? Isso, elétrons. 3 elétrons. Vamos para o outro aqui, ó. Mais um. Diz para mim, quem é que vai estar sobrando aqui nesse caso? Ó, agora o sódio. O sódio, vou te adiantar, hein? O número atômico dele é 11. O número atômico dele é 11, quer dizer que ele tem 11 prótons, concorda comigo? Diz para mim, quantos elétrons esse cara tem? Vê se você está bem aí. Perfeito, 10. Acertou, né? Tá sobrando uma carga positiva, então ele tem que ter um elétron a menos. Vamos ver se você entendeu. Vou sublinhar mais um, hein? Vou sublinhar mais um. Vamos botar aqui agora de laranjinha esse cara aqui, ó, o cloreto. O cloreto. Vai para mim aí, ó. Cloreto é Cl-1. Vou te adiantar, hein? O número atômico do cloro é 17, tem 17 prótons. Tem uma carga negativa sobrando. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem, né? Então, diz pra mim, o que está sobrando nele? Um elétron. Então, quantos elétrons ele tem se ele tem 17 prótons? Isso, cara, 18 elétrons. Entendeu a ideia? Então, mas você entendeu mesmo? Nesse caso aqui, a gente teria que somar o número de prótons e elétrons do enxofre, do oxigênio vezes 4, apenas para te lembrar como é que você faria isso, né? Então, no caso aqui do sulfato,
você teria que somar o número de prótons do enxofre, que é 16, o número de prótons do oxigênio, que é 8, vezes 4, porque tem 4 oxigênios, e a partir daí saber quantos elétrons você teria sobrando. Lembrando, estão sobrando 2 elétrons ali. Obviamente, esse item você vai marcar errado, porque o que faz com que você tenha a diferença de carga superficial não é a massa de prótons e elétrons, mas sim o número de prótons e elétrons. Entendido? Então, revisa na sua cabecinha. O que você precisa conhecer agora, para a gente mudar de slide, é elétrons, carga negativa, eletrosfera de um átomo. Próton, carga positiva, nêutron, não tem carga, núcleo de um átomo. Conceitos de número atômico, número de massa, isótopos e também o conceito de átomos e elementos químicos. Vê se está bem claro na sua cabecinha aí. Tá tudo bem? Tá tranquilo? Beleza? Só vou usar um último conceito que eu acabei não abordando, que é o conceito que nós chamamos de isóbaros. Isóbaros são átomos diferentes que têm o mesmo número de massa. É possível, por exemplo, o potássio 40 e o cálcio 40. Lembrou que quando eu coloco o número após o nome do elemento químico que eu falei, do átomo que eu falei, eu estou falando do número de massa? Carbono 12, carbono 13, lembrou? Então, ó, potássio 40. O número atômico do potássio é 19. O número de massa dele aí é 40. Cálcio 40. O número atômico do cálcio é 20, mais o número de massa é 40. Percebeu que os dois têm o mesmo número de massa? Isso representa átomos que são isóbaros. Existem também os conceitos de isótonos, que são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, e isoeletrônicos, que são átomos que apresentam o mesmo número de elétrons. Tudo bem, gente? Com isso, nós vamos começar o nosso curso, porque agora você já consegue entender quando eu falar assim, ó, vamos fazer distribuição eletrônica. Quer falar que eu vou falar de distribuir os elétrons, então você precisa saber quantos elétrons o cara tem. Quando eu falava assim, vamos calcular a massa do átomo, aí a gente vai pegar o número de prótons, o número de nêutrons, multiplicar pela massa de cada um deles, achar a massa desse cara e assim por diante. Tudo bem, gente? Quando eu falar o elemento químico, estou me referindo a todos de uma vez só. Quando eu falar o átomo tal, estou falando de um dos caras do conjunto. Tudo bem, moçadinha? Valeu? Lembrou? Então vamos nessa. Então a gente vai começar fixando o conteúdo. Vamos aqui em 3 itens muito rapidamente para ver se você entendeu direitinho. Então tem aqui um item da Sebrasp. Sebrasp, para quem não lembra ou não sabe, é o antigo CESP, né? Mudou de nome. Vamos lá. No interior das estrelas, ele deu um texto aqui bastante interessante. Por causa das altas temperaturas, são formados naturalmente elementos químicos. As reações a seguirem, que D1 representa um elemento químico com seu número atômico e sua massa atômica, ilustram um processo de formação de átomos no interior das estrelas. Então ele está dizendo assim, ó, no interior da estrela, esse cara aqui reage com esse cara aqui para formar esse. Esse aqui você conhece, ó, é o hélio. Tudo bem, gente? 2 e 4 são os 2 conjuntos de números que você aprendeu. Um é número atômico, outro é número de massa. Necessariamente quem é quem? O número atômico é sempre menor que o número de massa. Menor ou igual no caso do próton. Mas é sempre menor porque ele representa o número de prótons. E o número de massa é quantas partículas tem no núcleo. Então lembre-se, aqui no hélio, você tem 4 partículas no núcleo, sendo 2 delas prótons. Portanto, ele tem 2 elétrons. Tudo bem, gente? Libera energia. Isso aqui é um exemplo de um processo conhecido como fusão nuclear. 2 átomos de hélio, 4, reagem entre si para formar o átomo de berílio. 8. Então, ó, perceba que agora ele tem 4 prótons, 4 nêutrons, porque o número de massa é 8. Mas energia. Então, em texto, para a gente jogar um dos itens aqui. Vamos comigo, ó. O item 1 aqui, representando especificamente o que tem no texto. Ele diz assim, ó, o elemento químico, D2, esse cara aqui, né? Indicado na reação 1 é normalmente denominado deutério, hidrogênio de massa atômica igual a 2. Aqui a gente tem um problema de definição. Aqui, em função de numericamente a gente poder considerar o número de massa como a massa atômica em unidades de massa atômica, a gente vai ver isso lá na frente, em função disso ser possível, caso você faça uma concessão, você pode considerar esse item certo. Os conceitos são distintos. Número de massa é o número de partículas no núcleo, massa atômica é a massa do átomo. Massa atômica é você pegar o número de massa é a massa do número de prótons, a massa do número de nêutrons, somar e achar a massa do átomo. Lembra que na tabelinha mais cedo eu te mostrei assim, ó, a massa de um próton é tanto,
a massa de um neutro é tanto, que eles têm uma diferença lá na terceira casa decimal? Se você usar só a primeira casa decimal, a massa dos dois é 1. Então, quer dizer que se você for pouco preocupado com as casas decimais, você pode fazer uma associação, grosso modo, que a massa atômica está relacionada ao número de massa. Entendido? Meu ponto de vista, esse item, o elemento químico indicado na reação 2 é normalmente denominado deutério, perfeito, hidrogênio de massa atômica igual a 2, pode ser considerado correto. Tudo bem? Pode ser considerado correto. Já o item de baixo, o átomo de carbono 14, olha como eu li, viu? Eu falei um número, não falei? O átomo de carbono 14 é isótopo do átomo de carbono 12 e possui 6 nêutrons em seu núcleo. Então ele perguntou desse cara aqui, ó. Vamos apagar isso aqui. Ele perguntou desse cara aqui, ó. O carbono 14, ele é isótopo do carbono 12? Você lembra o conceito de isótopo? Lembra o conceito de isótopo? Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número de prótons mais número de massa diferente. Isso aconteceu? Sim, isso aconteceu, mas tem outra afirmativa no item. Vamos comigo. Ele diz assim, ó, também referente ao átomo de carbono 14, ele possui 6 nêutrons. Ele possui 6 nêutrons em seu núcleo. Faz a conta aí pra mim, moçadinha. Se ele tem 6 prótons e o número de partículas no núcleo é 14, quantos nêutrons ele tem? 8. Considerando, então, esse item errado, ok? Mais um. O átomo de carbono 14 é isóbaro do átomo de nitrogênio 14. Você lembra o conceito de isóbaro? Então vamos apagar isso aqui para você saber de quem que eu estou falando. Vamos apagar isso aqui. Ó, eu estou falando desse cara aqui agora. Estou falando desse cara aqui agora. O carbono 14, ele é isóbaro do nitrogênio 14. Você lembra do conceito de isóbaro? Isóbaros são átomos diferentes que apresentam o mesmo número de massa. A representação carbono 14 e nitrogênio 14 sugere que você tenha, portanto, átomos com o mesmo número de massa. Tudo bem, gente? Isso indica que você tem, então, isóbaros entre si. Valeu, moçada! Meninos, eu espero que essa aula introdutória que a gente fez para lembrar esses conceitos, só para a gente conseguir fazer com que você se sinta mais à vontade dentro dos termos da química, tenha ficado claro. Não se esqueça de revisar os conceitos na aula de hoje, prótons, nêutrons, elétrons, lembrar onde cada um fica no átomo, lembrar que uma espécie química neutra, um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Não esqueça de lembrar que, se você tiver carga, um íon, você tem que tirar ou colocar elétrons, nunca mexa no número de prótons. Tem que lembrar o conceito de elemento químico, lembrar o conceito de número atômico, lembrar o conceito de número de massa, lembrar o conceito de massa atômica, isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Ok? Para finalizar, apenas uma aplicação rápida. Nós podemos, por exemplo, determinar qual é a origem da cocaína que chega no Brasil, por exemplo, apenas determinando o número a distribuição isotópica dos elementos químicos que constituem a molécula de cocaína. Então, para nós, o conceito de isótopo é extremamente importante. É uma das maneiras mais rápidas que você consegue determinar qual é a origem de uma substância dentro do nosso globo. É claro que a aplicação é muito mais complexa do que isso, mas para você ter uma noção, o conceito de isótopo é extremamente importante para nós dentro da química, porque pode ser utilizado, por exemplo, para você determinar de onde é que vem a cocaína que está entrando num país ou em outro, por exemplo, se ela é da Colômbia, se é do Peru, se é da Bolívia. Também nós usamos o conceito de isótopos numa técnica conhecida como espectrometria de massas, que é a técnica, o carro-chefe das nossas análises de laboratório. Ok? Então é importante lembrar desses conceitos. Meninos, nós nos vemos no nosso próximo encontro. Beijo para todos. Tchau!